obrigado, pastor, pela oportunidade. Pastor Rodrigo, seu auxiliar direto também, Deus abençoe sua vida. Sempre que eu venho aqui e o pastor Anderson não está, ele também me recebe, nos trata muito bem. Todos os demais pastores que estão aqui nessa noite, obrigado pelo carinho, pela amizade de todos. E pela torcida também, né, da corrida lá, graças a Deus. Os obreiros também que nos receberam desde a entrada da igreja, que Deus possa lhes recompensar em tudo. Muito bom poder estar aqui com os irmãos. A gente está na EBF, né? Eu acho que eu vim no dia certo então, porque eu estou com material que eu queria aqui anunciar aqui rapidinho. Lá fora, lá na livraria, estão esses quebra-cabeça bíblico aqui, ó. Custa apenas R$25. Esse aqui é Moisés abrindo o Mar Vermelho. Tem esse aqui, ó, Gênesis, que é a criação. Isso aqui é para tirar seu filho da tela do celular. Ele está muito tempo na tela, não está não? Tá. Você sabia que até 2 anos de idade, a recomendação é 0 de tela? 0. Teu filho fica na tela, não fica não? Ó, dos 2 até os 7 anos, no máximo 1 hora por dia. A recomendação, no máximo 1 hora por dia. Isso aqui vai tirar teu filho da tela um pouquinho, e tira você também, né? Vai lá, monta junto com ele, vai contando a história bíblica, e montando quebra-cabeça, além de desenvolver inteligência, também habilidade, paciência, vai ser bom, você vai ajudar o seu filho, e vai me ajudar também, aleluia. Então está lá na livraria, apenas R$25, quebra-cabeça bíblico lá, leve para sua criança. Se cada pai de criança levar a quantidade de crianças que eu vi aqui, vai acabar o que tem lá, tem poucos lá, tá? Passa lá e nos ajuda. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18, vamos ler do versículo 15 ao 17, nesse clima de EBF, nesse clima da criançada, eu tenho uma mensagem aqui que é atitudes que os adultos precisam aprender com as crianças. Atitudes que os adultos precisam aprender com as crianças. Eu tenho aqui 30 minutos para a gente discorrer aqui no que eu pretendo falar e para a gente refletir nessa manhã, sair daqui pensando. À noite eu vou pregar uma outra mensagem, então de manhã você escuta uma mensagem e vem à noite para ouvir outra. Amém ou não amém? E ó, teve uns amém, vamos voltar à noite, ó. Glória a Jesus. Então vamos lá. Lucas 18, do 15 ao 17. Se você quiser anotar aí, para lembrar, atitudes que os adultos precisam aprender com as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Você pode dar graças a Deus? Obrigado, Jesus, pela oportunidade que tenho junto com a tua igreja de meditar na tua palavra. Todavia, ó Deus, eu reconheço que sou pequeno diante do teu evangelho. A tua palavra tem poder por si só, Senhor. O Senhor não precisa de mim, sou eu que preciso do Senhor. Então eu te peço, fale com o teu povo nessa manhã através de mim. Esse povo que está aqui não veio para ouvir a minha voz, veio para ouvir a tua. E que bom que o Senhor já tem falado desde o início da reunião. Te peço que tão somente continue assim, ó Deus. Amém e amém, graças a Deus. Olha só que cena interessante nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor. Está Jesus pregando, anunciando o reino de Deus, curando pessoas, fazendo aquilo que ele sempre fazia em determinado momento, e naquela ocasião, algumas pessoas trazem para Jesus as crianças, e queriam que Jesus tocasse nas crianças, abençoasse, desse um abraço, falasse alguma coisa para aquelas crianças. Os discípulos, achando que aquilo poderia gerar algum incômodo para Jesus, estão lá repreendendo as pessoas, dizendo: não tragam as crianças não, deixa o mestre pregar, deixa o mestre falar. Jesus observa essa atitude dos discípulos, e Jesus repreende os discípulos, e vai dizer: opa, para aí,
deixa as crianças virem até mim, traga as crianças para mim. E Jesus traz uma sentença muito interessante para as nossas vidas. Ele vai dizer: deixa as crianças virem até mim, não impeçam as crianças, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Olha que coisa interessante. E ele ainda vai reafirmar: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. E eu quero chamar a tua atenção na passagem que Jesus fala assim, você não vai entrar no reino de Deus se você não for semelhante a uma criança. Não terá direito a entrar na vida eterna aquele que em algumas atitudes não for parecido com uma criança. Irmão, se é Jesus que está falando, se é Jesus quem está afirmando, se nessa ocasião ele fez questão de trazer esta sentença, é porque tem alguma coisa nas crianças que nós precisamos entender e aprender. Quem é pai aqui, levanta a mão para eu ver. Bom, eu também sou, e eu tenho certeza que você, como pai, mãe, você deve ensinar muitas coisas para seus filhos, amém ou não amém? Mas você também aprende com eles? Deve ter alguma coisa ou algumas coisas que nós precisamos aprender com as crianças, senão Jesus não ia falar isso. Você só vai entrar no reino dos céus se você for semelhante à criança. E aí algumas atitudes são interessantes das crianças que eu comecei a perceber, estudar, olhar, orar ao Senhor, e eu quero compartilhar com você, para a gente sair daqui nessa manhã pensando: será que eu tenho em algumas coisas, positivamente falando, me comportado semelhante a uma criança, para que eu possa herdar o reino dos céus? Então vamos lá. Primeira atitude, ou primeira coisa que a gente consegue aprender com a criança, escute bem isso: toda criança aproveita bem os pequenos, melhores momentos e se alegra com facilidade. Toda criança aproveita bem os pequenos, melhores momentos e se alegra com facilidade. Sabe, irmãos, nessa vida corrida que nós temos, nós estamos perdendo preciosas oportunidades de aproveitar momentos que são pequenos, mas que vão fazer uma diferença na nossa vida. Quer ver só? Você sai com a sua família para ir ao shopping center, ou sai para curtir alguma coisa, você vai estacionar o seu carro já na vaga mais fácil para sair. É assim ou não é? Você vai parar o seu carro já pensando: eita, se eu parar aqui, vai ficar ruim para sair. Então você procura a vaga mais próxima da saída. Você acabou de chegar, nem entrou para curtir o momento, nem desfrutou da ocasião, mas você já está pensando na hora de ir embora. Aquele momento vai causar satisfação, alegria, vai ser bom para você, mas você acabou de chegar, não curtiu nada, mas já está preocupado onde vai parar o carro para ir embora. Pergunte para seu filho ou sua filha, criança, se ele está se importando onde o carro vai estar, se ele vai precisar andar muito ou andar pouco. Ele quer curtir o momento, ele quer desfrutar do shopping, ele quer gastar o teu dinheiro, porque aquilo ali será bom para ele. Amém ou não amém? Criança sabe aproveitar o pequeno e melhor momento. Nós não, nós estamos perdendo oportunidades preciosas. Eu me recordo que alguns anos atrás, quando eu era criança, que papai dizia assim: vamos todos à praia. Meu Deus, era uma festa, era uma alegria lá em casa, e a gente não tinha muito dinheiro, até hoje não tenho tanto, mas mamãe pegava uma caixa de isopor, aleluia, enchia de suco feito da fruta, colocava lá, preparava arroz, feijão, levava aquela caixa de isopor, porque eram 5 crianças, aleluia. Então minha mãe preparava toda a marmita, uma caixa de isopor enorme, colocava lá um pote de feijão, um pote de arroz, um pote de macarrão, um pedaço da carne. A gente ia comer, irmão. Ela abria a caixa de isopor, depois estava todo mundo farto de tomar banho na praia. Ela abria a caixa de isopor, botava nos pratinhos, tinha pedaço de galinha que caía na areia, a gente pegava, batia, comia com areia, mas aproveitava o momento, voltava para casa cansado, mas feliz,
porque aproveitou o momento. Hoje não, tu só quer ir à praia com a família se tiver dinheiro para alugar barraca, para comer peixe na beira da praia, para tomar Coca-Cola, para tomar água de coco. Se você não tiver dinheiro para gastar tudo lá, você não quer ir. Teu filho não está nem aí se vai ter dinheiro ou se não vai ter dinheiro. Ele quer aproveitar o momento e você não está aproveitando mais. Fala para um crente perto de você: aproveita melhor os momentos da vida. Nós estamos em uma vida corrida, estressante, cheia de coisa para fazer, e às vezes coisas pequenas, mas tão boas, acontecem diante dos nossos olhos e nós não aproveitamos. Eu acho que Jesus me trouxe aqui nessa manhã da EBF certinho e trouxe você aqui para dizer: está na hora de você voltar a aproveitar os pequenos melhores momentos da sua vida. Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos dele. Tem alguém feliz nessa manhã que pode dar um glória para Jesus? Aleluia! Se vai aplaudir, aplaude melhor que para Jesus. São coisas pequenas, irmãos, momentos interessantes. As crianças aproveitam. Eu e você não temos aproveitado tanto não. Vamos lá, segunda atitude que a gente consegue aprender com as crianças. O relógio aqui voa, né? A hora corre, então vou acelerar. Segundo, a criança não guarda mágoa em seu coração. Você tá aqui, as tias da EBF aqui, pergunta para elas se em algum momento aqui, nesse amontoado de criança na sala, não gera um conflitozinho, não gera um desentendimento, não gera uma briguinha. Gera! Acontece alguma coisa, acontece desentendimento, aí chora um de um lado, chora outro do outro, mas não dá 10 minutos, bota um brinquedo lá, tá os dois juntos de novo. Nós adultos, fulano fez uma postagem no Instagram que eu não gostei, vou parar de seguir. Ciclano resolveu fazer algo que eu não queria. Estávamos todos reunidos numa única intenção. De repente alguém pensou diferente, não quero mais participar. E a mágoa toma conta do coração dos adultos, a ponto de ficarem semanas, meses, anos sem se falarem. As crianças não, brigou aqui, daqui 10 minutos estão brincando junto de novo. Eu e você precisamos aprender a não deixar a mágoa tomar conta dos nossos corações, porque se você deixar a mágoa tomar conta do seu coração, você estará agindo diferente da criança e você não vai herdar o reino dos céus. Fala para alguém perto de você, joga essa mágoa bem longe, diga: seja como a criança, para você entrar no céu. É interessante porque basta você ficar 20 minutos observando num parquinho. As crianças estão brincando. De repente um vai subir no brinquedo, o outro vem e empurra. Cai, chora, reclama, chama o pai, chama a mãe. Mas não dá 10 minutos, mas ele vai voltar para o mesmo brinquedo com a mesma criança. Porque esse desentendimento momentâneo não tira da criança o desejo de curtir o momento e curtir o coleguinha. Deixe a mágoa passar. Não, escute isso, irmãos. Isso é muito interessante. Provérbios 15:15 diz assim, todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Essa briga, esse desentendimento entre as crianças não tira do coração delas o desejo de continuar em festa. Mas eu e você, por pouca coisa, perdemos a paz, nos estressamos, nos aperreamos, ficamos demasiadamente preocupados, e aquilo vai nos corroendo por dentro, e essa corrosão nos tira do caminho do céu. Jesus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: libera perdão, continua caminhando na minha presença, porque há um futuro melhor para você. Então a criança, ela não guarda mágoa em seu coração, pode até ficar com raiva em algum momento, mas depois passa. Terceira coisa que eu aprendo com as crianças, escute isso. A criança tem uma capacidade incrível de aprender apanhando. A criança tem uma capacidade incrível de aprender apanhando. Se for preciso dar uma palmadinha, vai ter que dar uma palmadinha. Sabe uma coisa interessante, irmãos? Não sei se já aconteceu com você. Hoje não, que hoje tem proteção para a tomada lá, você coloca lá a proteçãozinha, mas alguns poucos anos atrás, quando eu era um pouco mais jovem do que já sou,
não tinha essas proteções. E qual era o mecanismo de alta tecnologia que você utilizava para impedir seu filho de botar o dedo na tomada? Ele ia lá colocar o dedo a primeira vez, você via, o que é que você fazia? Primeiro você faz, você dá uma faladinha, ó, não põe o dedo na tomada que vai machucar. A criança escuta, 10 minutos ela faz o que de novo? Vai botar o dedo de novo na tomada, é a curiosidade da criança. Aí você já fala de forma mais incisiva, não coloca o dedo na tomada, você vai se machucar. 10 minutos ele faz o que de novo? O que é que você vai fazer? Você vai dar uma palmadazinha, você vai dar uma tapa. Por quê? Porque uma palmada na mão da criança vai ser menos danoso do que ele meter o dedo na tomada e levar um choque. E aquela palmada fará a criança aprender que aquilo vai fazer mal a ela. Você vai condicioná-la a não colocar mais dedo na tomada. Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Jó 42:5, Jó vai dizer assim, ó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Peraí, agora meus olhos te veem. Conheceu Deus quando foi completamente tomado de dores, filhos mortos, toda a riqueza perdida, doente, mulher pedindo para amaldiçoar a Deus e morrer. Então, depois que Jó passa por toda essa adversidade, depois que ele apanha de Deus, ele passa a conhecer Deus, tete a tete, os olhos passam a contemplar o Senhor. Aí Deus vem, vira o cativeiro dele. Então escute, todo o processo que Jó passou, que ele apanhou do Senhor, serviu para ele conhecer mais a Deus e viver numa plenitude muito maior do que era antes. Escute o que eu vou te falar nessa manhã. Essa repreensão de Deus, essa adversidade que vem, isso que Deus permite que passemos, tudo isso é um treinamento do Senhor, porque depois que você aprender, você vai viver coisa muito maior de Deus na tua história. Aleluia. Tiago 1,12 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vai passar por luta, por prova, por dor, de repente é Deus dando uma palmadinha, para que você possa aprender. Escute, 4 atitudes que os adultos precisam aprender com as crianças. Toda criança tem sonhos. Você lembra aquela pergunta tão clássica que se faz a uma criança ou crescer na adolescência, aquela pergunta clássica: o que você quer ser quando crescer? O que foi que aconteceu no decorrer do caminho que você abandonou os seus sonhos? Que caminho a vida te fez percorrer que você acha que não é mais possível conquistar aquilo que você gostaria? Pergunte para uma criança se por acaso ela desiste fácil dos sonhos dela. Pergunte para uma criança se por acaso, se o que é que você quer ser quando crescer. Ele vai falar inúmeras coisas, inclusive até astronauta, que parece ser tão distante da realidade, mas eles não perderam a capacidade de sonhar. Eu quero que você fale para pelo menos 3 pessoas aí: ressuscite seus sonhos nessa manhã. Ainda é possível sonhar, ainda é possível viver os sonhos de Deus. O que você quer ser quando crescer? Pastor, eu já cresci. Pode ter crescido em idade, mas em tempo de sonhar não. Continue sonhando, porque Deus tem poder para realizar. Quinta coisa que eu aprendo com as crianças, escute: toda criança é perseverante. Irmão, a perseverança da criança é de dar inveja, né? Vai fazer compra com a criança do lado. Se ele enxergar algo que quer, o mundo vai desabar, vai insistir. Não vou comprar, tá bom, dá 5 minutos, papai compra. Não, hoje não, dá 5 minutos, papai compra. Papai, é uma amiga, ele se vence pelo cansaço. E sabe o que eu acho mais admirável na perseverança da criança? É ela aprendendo a andar. A criança aprendendo a andar é algo incrível, é um exemplo de perseverança, porque a criança novinha não anda ainda. Quando começa a se movimentar, vai engatinhar.
vai engatinhar, aí cai, levanta, engatinha. Depois começa a andar, a gente chama meio que tateando, né? Vai se escorando, vai segurando nos lugares, mas é interessante, ela se escora, cai, chora, se machuca, se irrita, mas desiste? Não, levanta de novo, cai de novo, levanta, se arranha, se machuca, chora, mas ela não vai desistir até continuar andando. Sabe por quê? Porque a criança olha para mim, olha para você, vê você andando e na mente dela, eu posso andar também, e vai insistir até conseguir andar. E sabe o que é mais interessante? É que apesar da adversidade, da dificuldade, dos obstáculos, da dor, do choro, ela não desiste de andar. E depois que aprende a andar, não quer mais andar, quer correr, quer acelerar. Eu preciso falar para alguém que chegou aqui nessa manhã: continue perseverando, continue lutando, continue acreditando, continue crendo, porque Deus vai te ensinar não só a engatinhar, não só a tatear, não só a andar, mas Deus tem velocidade em coisas para realizar na tua história. A criança não desiste, a criança continua. Hebreus 10:36 diz: porque necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Seja perseverante. Uma criança não desiste, apesar de cair, chorar, se arranhar, se machucar, mas ela continua até andar, e depois que anda, ela vai correr. Sexta atitude que a gente precisa aprender com as crianças: toda criança alimenta a expectativa do melhor. Toda criança alimenta a expectativa do melhor. Chama uma criança para sair, para qualquer lugar. Diz para ela assim: a gente vai dar uma passeada no bairro mais perigoso de Natal. Ela não tem noção nenhuma, mas ela acha que é o quê? Que é algo bom. Ela acha que vai rolar alguma coisa legal, ou vai ter um sorvete, ou vai ter um hambúrguer. Chama ela para qualquer lugar, chama sem dizer, vamos passear, ela vai com alegria. A criança alimenta a expectativa de boas coisas, ela sempre tem a expectativa do melhor. Por que é que nós temos uma mania tão pessimista de achar que tudo vai dar errado? Por que é que nós alimentamos mais a expectativa do fracasso do que da vitória? Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você tem um Senhor por você. Você tem um Deus grande que não te abandona, que não te deixa. Toda jornada que você empreender, você não vai sozinho, não vai sozinha. Deus está contigo. Comece a alimentar a expectativa de coisas boas. Salmo 37, versículo 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 145, versículo 19: Ele cumprirá os desejos dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Fala para uns 4 aí: Deus está contigo. Diga para esse irmão: alimente expectativa de coisas boas. Há um bom futuro para você, há um bom futuro para mim. Aleluia, aleluia. Nós não somos norteados pelo que o governo fala, pensa ou pretende. Há um governo maior que comanda as nossas vidas, é o governo de Deus. Coisa boa virá, momentos bons virão. O Senhor Jesus promoverá uma virada na tua história. Alimente a expectativa do melhor. Eu quero ver você chamar uma criança para ir para qualquer lugar e ela dizer: é ruim. Não, ela quer ir, ela acha que vai ser bom. Sétima atitude, estou caminhando para o final, vou terminar certinho na hora, aleluia. Toda criança, um dia, será um adulto. Estou falando em condições normais, tá? Toda criança, um dia, será um adulto. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? É que sempre tem um tempo de crescimento para a nossa vida. Eu vim dizer para alguém que chegou aqui nessa manhã, que está chegando o tempo de Deus te fazer crescer.
Não estou falando em questão de estatura não, porque tem alguns que não vai passar disso mesmo. Mas há um tempo de crescimento para a tua vida. Há um tempo de crescimento para os teus negócios, para os teus sonhos, para os teus projetos. Há um tempo de crescimento para a tua família. A criança vai crescer ao curso natural. Não dá para ser adulto e continuar com a mente de criança em algumas coisas. Nessas sim, mas em outras não. É tempo de crescimento. É tempo das coisas melhorarem. Eclesiastes 3, versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O Senhor Jesus, em Lucas 2, 5, 2 diz assim, ó: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Declare isso para alguém aí. É tempo de crescimento na tua vida. Aprenda com a criança. Ela não vai ficar pequenininha para sempre. Ela não vai ficar criancinha para sempre. Ela vai crescer. E assim Deus faz comigo e com você. Tempo de crescimento. E eu quero encerrar na minha hora. Sabe qual é a que eu considero mais importante de características ou atitudes que nós adultos precisamos aprender com as crianças? E aqui a gente está falando de Jesus. Sabe o que é, irmãos? É a total dependência do Pai. A total dependência do Pai. Escuta o que eu vou lhe falar. Se você tiver um tempinho depois, vai lá no YouTube, assiste o parto de uma girafa. O parto de uma girafa. A girafa, ela dá a luz em pé. A perna de uma girafa tem em média 2 a 2,5 metros de altura. A perna da girafa geralmente é maior do que qualquer ser humano, qualquer um que está aqui. Ela dá luz em pé. O bebê cai da altura de 2 metros aproximadamente. Nessa queda o cordão umbilical já é rompido. E no baque do bebê os seus órgãos são estimulados a funcionar e ele começa a respirar. O bebê girafa cai de uma altura de 2 metros e sobrevive. Não depende totalmente da mãe naquela hora. Eu não sei se você já se deparou com esses gatinhos de rua. Gatinha de rua, onde você trabalha, de repente tem uma gata lá e ela tá lá, tá gestante, tá prenha. De repente você nem percebe, tá lá um bocado de gatinho lá. A gata dá a luz sozinha. Os gatinhos filhotes, ao nascerem, já fazem o quê? Instintivamente, já procuram o seio da mãe, já vão mamar e já vão começar a vida. Não dependem completamente da mãe naquele momento, logo do nascimento. Agora imagina só, um bebê humano, ao nascer, cair de uma altura de 2 metros. Imagina só o bebê humano ao nascer, se a mãe não pega e não traz para o seio para amamentar. Imagina só um bebê humano ao nascer, se não tiver o cuidado que é necessário da mãe. A mãe tem que fazer todo o cuidado ali. Os animais conseguem se virar, não tem total dependência. Nós não. Seres humanos ao nascer têm total dependência. E isso perdura por anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Qualquer animalzinho com 1 ano já está. Nós não. Quando Jesus fala assim, ó, seja como uma criança para herdar o reino dos céus, grave isso nessa manhã. Seja como uma criança, dependa completamente do Pai. Dependa completamente do Pai para tudo, porque sem a presença total do Pai você não vai sobreviver. A igreja pode se colocar de pé, por favor.